Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 3 de maio de 2022, dia de São Felipe e São Tiago, apóstolos e mártires. Então, para lembrar hoje, a cor litúrgica é vermelha. Vermelho lembra o sangue dos apóstolos, lembra o sangue de Jesus, lembra o sangue dos mártires, dos santos mártires, e assim por diante. E hoje, então, São Felipe e São Tiago Menor são os apóstolos celebrados. A antífona do dia, então, é esta: estes são os santos que Deus escolheu no seu amor. Deu-lhes uma glória eterna. Aleluia. E também o dia que nós estamos vivendo hoje é para podermos estar assim voltados a esta reflexão, para que possamos ter em nossa vida a possibilidade de colocar assim um pouco do exemplo de São Felipe e de São Tiago Menor, para que nós também possamos trilhar este seguimento a Jesus Cristo em nosso discipulado. E o evangelho então do dia é de São João, capítulo 14, versículos de 6 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse então Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus então respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa dessas mesmas obras. Em verdade, então vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho e o Filho no Pai. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, o que podemos então fazer como reflexão? O que podemos ter como reflexão deste nosso dia e deste nosso evangelho que hoje aqui foi proclamado e que está presente no dia dos apóstolos mártires Felipe e Tiago Menor? Celebrar a memória dos apóstolos é celebrar as bases da igreja, ou seja, o alicerce e as colunas da igreja. As colunas que mantêm o edifício da igreja de pé. Afinal de contas, Jesus disse a Pedro: Tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus disse a Pedro: Tu és o alicerce. Então, é exatamente isto. O Pedro, os apóstolos, são o alicerce e as colunas que mantêm de pé esta igreja. Lógico, com toda a assessoria do próprio Cristo Jesus. Então,
as bases da igreja estamos celebrando hoje. Eles estão entre os primeiros a fazer a experiência de Jesus até sua paixão, morte e ressurreição. Então vejam, os apóstolos estavam ali, lado a lado com Jesus. De repente, Jesus foi para a paixão, foi para a morte e foi para a ressurreição. Então, todo este caminho trilhado por Jesus é o caminho que os apóstolos seguiram com ele. Certo que em algum momento se afastaram um pouco por aqui e por ali, mas depois se congregaram novamente e fizeram tudo o que deveria ter sido feito em relação ao mandado e à missão que Jesus deu para os apóstolos, e eles transmitiram para todas as gerações, chegando até a nossa geração de hoje. Então, eles tiveram e fizeram parte da experiência da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Eles também foram os primeiros a testemunhar tudo isto. Testemunhar que Cristo foi para a paixão, para a morte e ressuscitado. Assim como nos diz os Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 27 a 41. Então, aqui nos Atos dos Apóstolos, há a descrição do testemunho e de terem visto tudo isto com os próprios olhos. Os apóstolos estavam ali. É por meio deles que os evangelhos, que originalmente eram apenas pela tradição oral, ou seja, se passava de geração em geração via oral, chegaram até os dias de hoje. Então, num primeiro momento, via oral, depois os escritos e, passados de geração em geração, todos esses escritos até os nossos dias, até hoje. Então, essa experiência vivida, essa experiência trazida para nós pela tradição oral e depois escrita, é que faz com que nós possamos hoje confirmar esta nossa fé. Confirmar a verdadeira igreja de Jesus Cristo. A igreja a qual ele coloca Pedro como a pedra fundamental, a pedra de alicerce, que é para nós o Pedro nessa construção do edifício da igreja de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, eles se dedicaram à pregação e ao testemunho. Depois, serviram de base para a elaboração dos textos escritos. Então, uma vez que eles fizeram parte, assim, presencialmente, de tudo que aconteceu com Jesus e que aconteceu com eles pós-morte e pós-ressurreição, é que eles ajudam aos que começam a escrever e colocar em papel esta tradição oral que veio até ali, e eles conseguiram então passar pelo testemunho a novo momento e esta nova situação da palavra de Deus escrita. Então, e foi importante porque, como eles viveram, eles conseguiam expressar tudo o que eles viveram e que viram e ouviram naqueles dias. Então, Lucas afirma que para escrever seu evangelho, pesquisou junto àqueles que foram testemunhas oculares. Então, vejam, o próprio Lucas, quando começa a escrever o Evangelho, ele diz que pesquisou junto àqueles que foram testemunhas oculares dos fatos tidos e havidos com Jesus. Então, encontramos isso lá em Lucas, capítulo 1, versículo 2. Filipe não entende a pessoa de Jesus. Pensa com critérios ainda do Antigo Testamento. Jesus lhe passa a novidade cristológica.
Ele vê Jesus como representante de Deus, não como o próprio Deus feito homem, em plena conformidade com o Pai. Por isso que Jesus repete diversas vezes: eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu vim do Pai, eu estou em plena comunhão com o Pai, estou em plena intimidade com o Pai. Jesus repete isso diversas vezes, inclusive neste texto que aqui ouvimos, para dizer a Filipe: Filipe, não sou só representante, eu sou, né? Eu sou na intimidade com o Pai, eu sou do Pai, descido do Pai, voltando ao Pai, e assim por diante. Então, que nós possamos ter nesse nosso dia de hoje a mesma ideia, o mesmo testemunho dos apóstolos Filipe e Tiago Menor, que deram também a sua vida, derramaram o seu sangue no testemunho a Jesus. E graças a Deus, porque o testemunho deles é verdadeiro, até hoje, então, nós estamos vivendo por este testemunho que eles deram, até mesmo com a vida, ao tempo deles. E que nós hoje também possamos viver o nosso testemunho ao nosso tempo. Que o Senhor seja glorificado também em nós, seja glorificado em nosso tempo, porque precisamos fazer de nossa vida este testemunho vivo e verdadeiro do Cristo vivo e ressuscitado, do Pai que é o Deus da vida e da ressurreição e da vida eterna. Aprendamos então com Jesus, aprendamos então com os apóstolos que hoje celebramos a viver uma vida diferenciada para que o nosso testemunho também seja verdadeiro. Então, que cada um de você, meu irmão, cada uma de você, minha irmã, tenha uma boa, santa e abençoada terça-feira, dia 3 de maio. E agora, então, procedendo a bênção para o nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de São Pedro, nosso padroeiro, e de Beato Carlo Acutis, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa, santa e abençoada terça-feira e até o próximo programa, se Deus quiser.